juventude, alegria, criatividade e transgressão. No final dos anos 60 e na década de 70, começa a se fazer notar nos palcos uma estética associada aos gays e travestis, ao desbunde e ao amor livre. No teatro e na música aparecem grupos como Os Croquetes, Secos e Molhados, Vivencial, levando para a cena homens travestidos, maquiados e demonstrando uma sensualidade que até então não era associada à figura masculina. Essa pequena revolução se fez notar na dramaturgia, na forma cênica, nas performances e também em outras linguagens como literatura e até imprensa, com a publicação do arrojado jornal Lampião da Esquina. Já na virada dos anos 70 para os anos 80, a defesa do movimento dos homossexuais, como se dizia na época, começa a tomar forma de um movimento mais articulado politicamente. A exuberância, o humor malicioso e o corpo discursivo são incorporados para o enfrentamento à repressão, e a luta ganha uma cara mais livre, mais alegre, mais colorida. Sobre tudo isso e mais um pouco a gente vai falar hoje aqui no Curta Quarta. Este segundo episódio conta com desenhos, com música, com performances, com filme e com entrevistas que estão incríveis. Desejamos a todas, a todos e a todes um ótimo espetáculo. Rodrigo Dourado, obrigado por ter aceitado o convite nosso, participar do Curta Quarta, online. Queria que você se apresentasse primeiro, falasse sobre você brevemente e sua relação com o teatro, com o movimento queer, né? Para a gente começar esse bate-papo aí. Eu sou Rodrigo Dourado, sou diretor, ator, um pouco menos, mas mais diretor que ator. E sou professor da Universidade Federal aqui. Tem um grupo que se chama Teatro de Fronteira. Nós começamos um trabalho em 2009 com o chat. Desde o início a gente se perguntava assim, o que é que a gente quer do teatro, que teatro nos interessa, que tipo de atuação nos interessa, o que é que a gente sabe fazer. Curta Quarta, anos 70, o teatro sai do armário. Então, se você puder falar um pouco o que estava rolando, né, do que você tem conhecimento aí, na cena teatral, seja de dramaturgia ou seja de encenação, para a gente poder contextualizar um pouco. Tá bom. Eu acho que é importante dizer que o teatro brasileiro, nos anos 70, ele é nada mais que um jovem senhor. Ele é um adolescente, na verdade, né? Você vai ter o desenvolvimento de um teatro, aquilo que se julga um teatro autenticamente brasileiro, somente na segunda metade do século XIX. Porque tem uma coisa importante no teatro brasileiro, que é assim, que é o teatro de revista. O teatro de revista, que surgiu no final do século XIX, ele surge a partir da revista francesa, Revue du Fin d'Année, que era a revista de fim de ano, que era um espetáculo em que se repassavam os acontecimentos do ano. O teatro de revista ele era em quadros, né? Você tinha os quadros, a política, a economia, os temas, né? E entre os quadros você tinha shows, números musicais. Esses números musicais no Brasil, é claro que eles foram se tornando mais importantes do que o espetáculo, do que os quadros sérios, né? Aí você tem 1890, 1900, papapá. Então, nos anos 40, quando se diz que o teatro brasileiro se modernizou, a modernização era um combate a esse teatro cômico revisteiro que tinha surgido ali nos final dos anos do século XIX. E aí o marco desse momento é Nelson Rodrigues e a encenação do Vestido de Noiva em 1943 pelos comediantes do Rio de Janeiro. Isso nos anos 40. Então vamos pensar que os anos 70 do século XX, eles são um desdobramento dessa modernização, né? Dessa modernização que começa na década de 40. É muito possível questionar o que é modernização hoje em dia. Tem um debate forte sobre isso, né? Então, nos anos 70, você tem um movimento que é filho dos anos 60, né? Não tem como a gente falar de 70 sem falar de 60. Então, você tem um contexto contracultural que está acontecendo pelo mundo, os movimentos dos direitos civis, né? Sobretudo nos Estados Unidos, mas isso vai contaminando o Ocidente, né? O movimento negro, o movimento feminista, o movimento gay, né?
E você tem também, no Brasil, a realidade do golpe militar e da ditadura. Então, eu acho que são dois marcadores importantes para a gente pensar o teatro desse tempo, né? Você tem uma forte repressão política e você tem ali um contínuo dessa revolução de comportamentos, dessa contracultura, né? Isso vai gerar o quê? Tem uma geração de dramaturgos, uma geração de encenadores, uma geração de grandes grupos de teatro no Brasil. No âmbito do teatro de grupo, você tem uma herança do Arena, você tem uma herança do Opinião, você tem o Oficina ainda em atividade, mas é importante pensar que Zé Celso foi exilado, né? Mas você tem o surgimento de vários outros grupos no Brasil inteiro, né? E tem dois marcadores importantes para pensar esse movimento de grupo. Um é a criação coletiva, né? É uma metodologia que vai se consolidar na década de 70. E você tem o que se chama de teatro da militância. Qual é a mudança que se dá nos anos 70, né? A mudança que se dá é a política sai desse lugar da palavra, né? Uma política feita por meio da palavra, do discurso, e a política vai para o corpo. Mas eu penso que era, sobretudo, repito, no corpo e na forma cênica, sabe? Nas estéticas cênicas e não necessariamente da palavra. Vou fazer uma analogia meio forçada, talvez, mas assim, vamos pensar que para essa geração o texto era tão opressor quanto a matriz hétero, a matriz cis hétero de comportamento afetivo sexual, né? Então, a maneira como essa geração vai questionar essa hegemonia do texto tem muito a ver com a maneira como essa geração vai questionar a hegemonia hétero, a hegemonia cis. Então eu penso que essa colagem, essa misturação, essa coisa de dizer assim, eu sou isso e não sou, né? O meu corpo não me define somente, né? Não me fixa, não me prende, né? É sobretudo por meio do corpo, dos discursos corporais e é sobretudo por meio dos discursos comportamentais que vai se fazer política. Duas coisas, não existe o palco, né? Existe o palco vida. As duas coisas, assim, eu acho que são importantes dizer. E, assim, e uma coisa talvez não difere da outra, né? Nos dois lugares a gente tá lidando com o outro, né? E a leitura do outro. E o nosso corpo como objeto que transpassa tempo político, né? Então, assim, tudo que a gente usa diz respeito ao que a gente quer dizer a respeito de nós. Pelo menos eu penso muito assim, sobre mim, né? Por exemplo. Eu confesso que não é pensado, porque eu não faço pensando, sabe? Queria ter um stylist. Mas não, é muito orgânico, assim. Eu faço, eu acho bonito, eu vejo beleza. Era assim que eu queria que o mundo me visse. Daí de onde tu tá, dá pra mim ouvir sorrir. Migrei, mãe, fugi da floresta, quis ver o mar e mergulhei. Migrei, mãe, derreti pelo chão do sertão. Eu chorei, desaguei, fiz lamúria, fiz trovão. Migrei, mãe,
Fugi de mim que não era. Na razão eu sou bicho irracional. Refleti que na vida não se espera. Já tentei ser normal. Mãe, quis morar num coral. Migrei, mãe, fugi da floresta, quis ver o mar e mergulhei. Migrei, mãe, derreti pelo chão do sertão. Eu chorei, desaguei, fiz lamúria, fiz trovão. Migrei, mãe, fugi de mim que não era. Na razão eu sou bicho irracional. Refleti que na vida não se espera. Já tentei ser normal. Mãe, quis morar num coral. Daí de onde tu tá, dá pra mim ouvir sorrir. Eu quis tanto ficar, mas tive que ir. Não tem nada não, mãe, o amor é palavra no plural. Não tem nada não, mãe, o amor é palavra no plural. Não tem nada não, mãe, o amor é palavra no plural. Não tem nada não, mãe, o amor é palavra no plural. Daí de onde tu tá, dá pra mim ouvir sorrir. Eu quis tanto ficar, mas tive que ir. Não tem nada não, mãe, o amor é palavra no plural. Não tem nada não, mãe, o amor é palavra no plural. Não tem nada não, mãe, o amor é palavra no plural. Não tem nada não, mãe, o amor é palavra no plural. Daí de onde tu tá, dá pra mim ouvir sorrir. Bom, eu queria, Jean, que você começasse se apresentando, embora eu tenha certeza que todo mundo já te conhece, mas se apresenta, por favor, e fale um pouco, assim, brevemente, né, sobre sua relação com o movimento LGBT, com a arte também, por favor. Eu sou João Willis, sou brasileiro, baiano, alagoense, sou jornalista de formação, professor universitário, escritor, ativista de direitos humanos, e minha relação com o movimento LGBT é muito antiga, né? Antes mesmo
assim, de eu integrar o movimento institucionalizado através de ONGs e associações, eu era um ativista, me tornei um ativista LGBT muito cedo, em parte por causa do meu ativismo político que vem da minha relação com a igreja, com o movimento pastoral, e em parte porque me identifiquei como um homem gay muito cedo. Então, a dignidade dessa existência sempre esteve presente desde então, né? Minha relação é antiga, mas ela se tornou mais frequente a partir de 1995. Eu cheguei em Salvador em 94, e a partir de 1995, quando eu entrei na Faculdade de Comunicação da UFBA, eu me tornei um ativista mais, no sentido mais restrito do termo, né? Eu comecei a me relacionar com o Grupo Gay da Bahia, que é, digamos assim, a organização mais antiga, uma das mais antigas do Brasil, e seguramente a mais antiga da Bahia, de organização política da comunidade LGBT. Então, eu comecei a me relacionar com eles, frequentar as reuniões informalmente, e estive na organização da primeira parada do Orgulho Gay de Salvador. Enfim, essa é a minha relação. E eu sempre busquei combinar essa relação com o movimento LGBT com outro ativismo, um ativismo mais amplo, que também sempre fez parte da minha vida, né? Esse era um ativismo por justiça social, por direitos humanos, a questão da infância abandonada, os direitos das mulheres, portanto, a relação com o movimento feminista. E a minha relação com a arte também é antiga. Eu posso dizer que elas duas começaram, inclusive, juntas, porque foi na igreja que eu comecei a fazer teatro de igreja. De fato, eu me relacionei depois com o teatro, assim, quase que profissionalmente. O Perry Salles, que é o orixá e Deus o ponha lá no lugar onde ele está agora, comprou o Teatro Gamboa. E ele iria estrear o Teatro Gamboa, reestrear o Teatro Gamboa com toda a reforma, com uma peça em homenagem a Glauber Rocha. O título era Glauber. E eu fui fazer o teste, né? E o Perry adorou o teste que eu fiz. Eu interpretava eu interpretava o ator que interpretava nos filmes de Glauber o cego que tocava violão de Deus e o Diabo na Terra do Sol. E foi incrível, foi um trabalho incrível, porque o Perry tinha uma experiência muito grande com teatro e com cinema, mas eu me aproximei muito do legado de Glauber, né, da estética do cinema novo, da estética da fome, aquela ideia de usar a precariedade a nosso favor. Nós tínhamos um trabalho amplo de corpo, voz, o Perry contratou profissionais incríveis para fazer esse trabalho, e nós estreamos e ensaiamos exaustivamente, até que a gente cansou, porque os diretores de teatro têm cada um suas idiosincrasias, né? E o Perry tinha lá as dele, e demorava muito, e ao mesmo tempo eu trabalhava, né? E isso foi cansando, e enfim, acabou que eu deixei de lado. Mas aí o teatro permaneceu ali como um lugar especial, eu como um espectador de teatro, esse sujeito que vos fala gosta de sair do teatro. E antes disso, o desenho fez parte da minha vida. Foi, digamos assim, primeiro dom, a primeira habilidade, o primeiro talento para as artes que eu apresentei foi para o desenho. Eu comecei a desenhar criança, não sei porquê, não sei como, não sei por que motivo, mas eu comecei a desenhar um dia no chão, um palito de fósforo, e vi que eu tinha talento para o desenho. E só não investi, talvez, nisso, porque eu era muito pobre, vivia na extrema pobreza, e minha mãe tratou de cortar esse sonho da minha vida muito cedo, né? Tipo, olha, pobre não pode sonhar em ser artista, muito menos artista plástico. Eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade, mas essa habilidade permaneceu, tanto que hoje eu pinto umas aquarelas, desenho. Nunca frequentei escola de arte, nunca frequentei liceu, curso de desenho. Uma habilidade que eu trago comigo, assim, que veio da vida. Então, essa é a minha relação com a arte. A minha relação com a arte é tão antiga e simultânea à minha relação com o ativismo LGBT.
anos 70, que é o Teatro Sai do Armário. Mas antes de falar do teatro da arte, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o movimento nesse período, assim, se existia já algum movimento articulado, se eram atuações isoladas, ou se isso não aparecia na pauta do debate público. O que a gente pode chamar de moderno movimento LGBTQ+, ou LGBTQIA, como se chama hoje, ele tem um marco que é 1969, com o levante de Stonewall nos Estados Unidos. Não quer dizer que não houvesse organização de homossexuais no mundo e em outras partes do mundo. Sim, já havia. E já havia um ativismo difuso. Mas essa face que o movimento ganha e que perdura até hoje, ela começa a se configurar a partir de 1969 com o levante de Stonewall, um bar em Nova York, em que gays, lésbicas e travestis se reuniam e que eram frequentemente achacados, humilhados pela polícia de Nova York. E um dia eles decidem dar um basta e essa revolta dura por alguns dias num confronto físico de gays, lésbicas e travestis com a polícia. E isso vira um marco do moderno movimento no mundo. Organizações e associações começam a reivindicar os seus direitos civis, inclusive tendo como referência o movimento pelos direitos civis americanos, que resultou na derrubada de leis discriminatórias em relação aos negros, né? Então, o movimento ganha essa face. O movimento ele se fortalece, por incrível que pareça, né, por causa de um mal que abate a comunidade, sobretudo a comunidade gay masculina, no final dos anos 70 e início dos anos 80, que foi a pandemia de AIDS. Isso gerou isso fortaleceu discursos conservadores e reacionários contra a comunidade e produziu um retrocesso em relação às conquistas feitas nos anos 60, 70. Esse mal, apesar de terrível, ele teve uma face positiva, que foi um fortalecimento ainda maior do movimento LGBT, né? Da atuação política dessa comunidade. E, sobretudo, as mulheres lésbicas tiveram um papel muito importante, porque a comunidade gay masculina foi duramente afetada, os homens gays estavam morrendo como moscas, adoecendo. E também as mulheres trans, porque as mulheres trans também foram muito atingidas, não só os homens gays, mas as mulheres trans, sobretudo as mulheres trans prostitutas, que não tinham outro caminho para viver. Foi um mal terrível que se abateu sobre nós, mas que teve como um efeito positivo, se é que é possível dizer isso, esse fortalecimento do movimento e provocou uma visibilidade, né? E uma batalha por uma visibilidade positiva. Bom, eu andei estudando, né? Descobri um jornal que eu achei tudão, um jornal que chama Lampião de Esquina. Lampião da Esquina foi a primeira publicação LGBT, né? Na época não se chamava LGBT e nem o movimento se chamava LGBT. Nos anos 70, ele se chamava Movimento Homossexual, né? E o Lampião da Esquina foi o lugar do pensamento homossexual. A gente diria hoje do pensamento LGBT. Né? Eu sou amigo do James Green, que é um americano brasilianista, autor de Muita Lei do Carnaval, e sou amigo de João Silvério Trevisan, que é autor de Devassos no Paraíso. Esses dois livros, Além do Carnaval e Devassos no Paraíso, são as duas bíblias, digamos assim, para entender o movimento LGBT no Brasil. Outros dois fundadores desse jornal é Agnaldo Silva e Luiz Carlos Lacerda. Então, o Lampião da Esquina é muito importante, né? E é incrível se a gente pega os textos escritos naquela época, eles têm uma atualidade impressionante. Tem, inclusive, um artigo muito bom do João Silvério Trevisan, que se chama Frangos Falando para o Mundo. É muito bom, assim, é quase uma etnografia, sabe? Um antropólogo vindo para o Nordeste, entender como é que tinha viado no Nordeste, né? Tem esse tom o texto dele, assim. E aí ele vai para o bastidor, ele vai para o camarim, vai contar como era a frescura, a frangagem, porque aqui em Recife tem essa expressão para designar viado, que é frango, né? Por isso que ele chama de Frangos Falando para o Mundo. Tanto os temas atuais como o jornal era moderno, assim, na parte formal, na abordagem dos textos, é muito legal. Na diagramação. Na diagramação, né? Justamente. E é engraçado comparar com o Pasquim, né? Que eu também gosto muito, fiquei muito deslumbrada quando descobri, né, as edições que foram digitalizadas. E aí, comparando, o Lampião da Esquina aumenta, sabe? Cresce de
de importância e como ele era arrojado, né? Fiquei muito impressionada, assim. Claro, porque feito por gays, feito pela comunidade LGBT, só podia ser mais arrojado que o Pasquim. Mas é claro. Você sabe que eu estou pesquisando sobre as décadas, né? Mas muito superficialmente, porque são muitas décadas para eu trabalhar em pouco tempo, né? Eu consegui assim, acessar alguns nomes, né, que me pareceram que são emblemáticos do período. Eu pesquisei um pouco a respeito do Dizzy Croquettes, que é o que eu encontrei assim de mais evidente, né? E aí a gente tem, como eu tenho, né, como referência Secos e Molhados, que embora seja da música, tem um trabalho cênico muito forte. O Dzi é de fato um marco, mas eu queria voltar um pouquinho para dizer assim, tem um evento que de alguma forma vai fundar, eu acho que a ética e a estética dos anos 70, que é a encenação do Rei da Vela pelo Oficina em 67, que é considerado um marco de fundação do tropicalismo, né? Esse evento teatral funda um movimento que vai ser muito maior do que o teatro somente, né? O movimento da música, o movimento da moda, o movimento das artes visuais, enfim. Então, a década de 70, ela nasce bastante sob a influência desse movimento, sim, né? Então, veja, o Dizzy Croquettes, por exemplo, é um grupo que, salvo engano, nasce em 72 e é criado por um americano, norte-americano, um coreógrafo, que é o Lenny Dale, junto com brasileiros ali no Rio de Janeiro, e mistura estéticas, né? Mistura a estética do samba, mistura a estética da negritude, a periférica brasileira com o jazz da Broadway. Vê que loucura. Imagina no que isso vai dar, né? Isso só é possível se você pensa nessa antena que é o tropicalismo. Assim. Então, o Dizzy Croquettes é influenciado por um grupo de São Francisco chamado The Coquettes, ou The Coquettes, né? Que era um grupo do movimento hippie de São Francisco. Né? E aí eles vão a Nova York e é um boom quando eles chegam em Nova York e tal. Então eu imagino que o Lenny Dale viveu tudo isso e traz para a gente essa matriz, e aí já mistura com as nossas referências, já vira outra coisa. Mas é um grupo que teve uma vida muito curta, como você disse. Eles saem do Rio, vão para São Paulo, fazem muito sucesso em São Paulo, e depois vão para Paris, né? Fazem muito sucesso em Paris, e depois voltam para o Brasil, e aí o grupo se desfaz, né? Isso é muito comum nos grupos dos anos 70. São grupos que têm uma trajetória muito rápida e muito curta. E muitos autores atribuem isso à juventude dos integrantes desses grupos. Porque é isso, também é a década em que a juventude se torna um tema. Em que não só um tema, mas como uma força, uma energia. Mas o que me interessa é, sobretudo, esse discurso jovem. E o discurso jovem tem muito a ver com essa liberdade do corpo, né? Com essa liberdade da sexualidade. Então, você tem gente muito novinha querendo se libertar dessas amarras do conservadorismo através do teatro, por meio do teatro.
Mas para mim é por aí. Então, quando você vê o Vivencial, por exemplo, você vê, era um grupo de jovens de 18, 19, 20 anos, da periferia, que se encontra na igreja, que era o ambiente... Veja que contradição, porque era um ambiente... A gente imagina a igreja como um ambiente repressivo, mas a igreja no Brasil dos anos 60 e 70, ela tinha um papel social que hoje talvez seja o papel do terceiro setor, das ONGs. Então, era ali que os grupos de jovens se encontravam, conversavam, tinha espaço para diálogo, tinha espaço para criação, tinha espaço para problematização, né? Então, eles se encontram ali e começam a gestar uma coisa sobre as vivências deles. Por isso que vem daí o nome vivencial, vem das vivências, né? O que é ser jovem na periferia do Brasil em tempos de ditadura. E aí todos os demônios, apesar da igreja nem imaginar que isso poderia acontecer, todos os demônios aparecem, né? E aí surge uma coisa que a igreja rapidamente diz, epa, isso aqui não pertence. Aí o grupo separa da igreja, mas a matriz estava ali, naquele movimento social, naquele movimento comunitário, jovem de periferia, entendeu? Então era um grupo que... o primeiro espetáculo se chamou Vivencial 1, e eles fizeram uma colagem. Veja que o procedimento de colagem também é um procedimento muito típico dessa época. Eles fizeram uma colagem de crônicas de jornal, contos, textos de Brecht, textos de Genet, e foram para a cena. E foi um boom. Foi um boom na cidade, todo mundo escandalizado, porque tinha essa coisa dos corpos seminus, da performance, da expressão corporal, né? E aí a trajetória do grupo começa. Mas é um grupo que montou Nelson Rodrigues, é um grupo que fez muitas colagens. Em 78 ele cria a sede e aí ele vira um cabaré. Ele vira um café-concerto, um cabaré, e aí você tinha horários dentro da casa. O primeiro horário era o horário dos shows musicais. Aí você tinha um segundo horário, que era o espetáculo teatral, e você tinha um terceiro horário, que era na madruga, 1h da manhã, que eram os shows de transformismo, né, de dublagem, de transformismo e das travestis, porque não tinham só transformistas, tinham travestis que também performavam, né? Então, entre 78 e 82, a Casa de Espetáculos foi o auge do Vivencial, assim, foi o ponto alto, né? Aí, a maioria dos intelectuais que documentou a época considera que o final do Vivencial é exatamente quando o espetáculo dá 1h, que é o espetáculo do transformismo, que é o espetáculo cômico, da dublagem, do humor bicha, do humor da drag queen, por exemplo, vai contaminando o espetáculo das 9, que é o espetáculo de teatro sério. Então, o Vivencial tem muita dívida com o teatro de revista. Os espetáculos do Vivencial eram organizados em quadros, por exemplo, né? Então, essa coisa dos temas, dos quadros, do fragmento, ela não é brechtiana, primeiramente. Ela não é uma influência de Brecht, primeiramente. Ela é uma influência do teatro de revista, do teatro popular, né? E Brecht já tinha bebido nesse teatro popular para gestar a própria teoria dele. Mas eu não posso dizer que o Vivencial organizava o seu espetáculo em quadros por causa de Brecht. Não, ele organizava por causa do teatro de revista, né? E muito dessa coisa do glamour, né? Da grandiosidade, da escadaria, da canção, da vedete, né? Isso estava lá no imaginário do Vivencial. Os LGBTs, eles têm uma consciência que é social, tá? Ela não nasce com a pessoa, não.
ela é desenvolvida, de que o gênero também é performance, de que o gênero é uma performance. Essa consciência, eu acho que ela nasce da experiência da homofobia, da repressão e da necessidade de passar por alguma coisa que você não é. Então, a gente está o tempo todo fingindo ser alguma coisa que a gente não é. Fingindo uma masculinidade que não é a nossa, né? Fingindo um desejo que não é o nosso, ou, no caso das lésbicas, fingindo uma feminilidade que não é, fingindo um desejo que não é. Acaba se desenvolvendo uma consciência dessa performance, de que o gênero é uma grande performance. Era uma vez, num reino bem pertinho daqui, uma princesa que vivia uma vida não muito feliz. Todos lhe diziam que ela não podia brincar das brincadeiras que gostava ou mesmo vestir as roupas que queria. O reino a chamava por um nome que ela não aceitava e parecia vê-la de um jeito que ela não entendia. A princesa se sentia presa, mas ela não estava presa num quarto no alto de uma torre ou numa masmorra no fundo de um castelo. A princesa estava presa num espelho. Qual é a especificidade que a arte tem nesse sentido de enfrentamento? Assim? E aí, eu acho que a gente pode pensar sobre 3 aspectos, né? Do ponto de vista de quem produz a arte, da pessoa que está se expressando por uma via artística, do ponto de vista do público, e às vezes começa a entender as coisas que não se conseguiu enxergar antes, né? Através da fruição da estética, e do ponto de vista da sociedade, né? A arte como ferramenta política, pedagógica. As artes têm sempre tiveram um papel fundamental na dilatação de imaginários, na ampliação de repertório, no reconhecimento ou iluminação dos escuros humanos. A arte sempre teve esse papel. A arte sempre deu nome, conseguiu dar nome a sentimentos, angústias, comportamentos que nós humanos temos desde sempre, né? Todas as artes, né? Seja através de notas musicais, seja com tintas, pincéis, cores, seja com palavras dos escritores, seja com palavras e atos como os atores, né? Teatro, se a gente pensar em Shakespeare, por exemplo, como Shakespeare conseguiu materializar em seus personagens comportamentos humanos que não tinham nome. Então, a arte sempre cumpriu esse papel e ela tem esse papel. Não, olha, Gra, não por acaso, toda vez que a extrema-direita ascende no mundo, em diferentes partes do mundo, cada vez que autocratas, tiranos conseguem ascender, eles atacam os 2 sistemas produtores de subjetividade, que é o sistema educacional e o sistema da cultura, o sistema das artes. Eles sempre atacam, ou policiando, censurando, prendendo, perseguindo, ou produzindo uma arte que é propaganda, na verdade, porque a verdadeira arte nunca é propaganda. Então, a arte é contestadora. Toda arte que mereça o nome de arte é contestadora. Toda arte que mereça o nome de arte lhe traz uma perspectiva nova sobre o mundo e melhora você como ser humano, né? Se ainda não nos extinguimos, é porque há arte no mundo, há artistas no mundo. Há pessoas usando o seu tempo para refletir sobre a existência humana e para produzir beleza. Gente, muito obrigado pelo convite. Eu sou admirador do trabalho da Casa Azul. Fiquei muito feliz em participar, já curioso para ver os outros e ouvir todo mundo. Acho massa que a gente esteja fazendo algo a partir do Nordeste. E que projeto lindo, que projeto sensível. E eu tô tão feliz de estar podendo participar disso. Viu? Muito obrigado. Quero agradecer muito a vocês. Como eu disse, a Casa Azul é um pouco uma realização minha, em alguma dimensão.
eu fui para o interior e abri uma escola de teatro.